Quase 280 mil pessoas em Sergipe têm alguma deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso representa mais de 12% da população, ou o maior percentual registrado no país. Ao longo dos anos, diversas leis foram criadas, dentre elas a Lei Brasileira de Inclusão, que tem como objetivo promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Apesar dessa lei completar 10 anos em 2025, os dados do IBGE mostraram que as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitas dificuldades. Uma delas é no acesso à educação. A pesquisa do IBGE investigou a escolaridade das pessoas com deficiência que têm 25 anos ou mais de idade. Os dados revelaram que 25% dessas pessoas não possuem nenhum tipo de grau de escolaridade e que somente 6% conseguiram concluir o ensino superior. Uma das pessoas que está indo na contramão das estatísticas é Emanuele Santos, aluna do curso de História da Universidade Federal de Sergipe. Ela tem baixa visão e ajudou na produção do 5º Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural. Um dos pontos discutidos no evento foi sobre a educação e o acesso à cultura. Esse é o 5º Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural, Práticas e Desaprendizagens, o subtítulo. Desaprendizagens no sentido de se desgarrar dessas normativas, dessas normativas que trazem estigma, que trazem um olhar carregado de preconceito, quando a gente olha para uma pessoa com deficiência. Então, esse evento, ele visa promover um debate não para as pessoas com deficiência somente, mas com as pessoas com deficiência, Então, são artistas, são pesquisadores que vêm de vários estados do Brasil, praticamente todas as regiões do Brasil, tem gente vindo para cá, para poder falar suas vivências, falar suas pesquisas, mostrar seu trabalho de cultura, de educação. Então, esses dois âmbitos, de cultura e educação são bem importantes, porque nós, enquanto, eu, principalmente enquanto futura educadora, que eu sou aluna do curso de História, e também como consumidora de cultura, assim como muita gente, a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente praticamente não vê, no âmbito da cultura. Eu mesma nunca tinha visto, pessoas com deficiência atuando, no teatro mesmo, nos filmes. E quando a gente vê, é aquele mesmo estereótipo, de coitadinho, de pessoa que incapaz e reforçando aquelas coisas. Então, ver essas pessoas, pesquisando e atuando e dando um show, assim, que a gente fica de boca aberta, assim, é muito bom. E para mim, principalmente, que eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, então muita representatividade, muita coisa, assim, um evento muito enriquecedor. Emanuele também destacou algumas ações importantes para fortalecer o acesso à educação das pessoas com deficiência. A educação, está na base. Então, quando o indivíduo ele não tem acesso à educação, ele é privado de muitas outras coisas, da vida dele mesmo. Então, assim, ter um professor qualificado, ter um professor preparado, é uma transformação da vida de um aluno, Então, a gente vê alunos sem acesso à educação porque não tem um material acessível para ele, porque não tem um espaço acessível para ele. É muito importante essa questão, tanto da educação como também da cultura, agora indo para outro aspecto, porque a cultura, todo mundo vai no cinema, todo mundo entre aspas, porque nem todo mundo tem acesso, mas as pessoas que têm acesso à cultura, que têm acesso a muitas outras coisas, elas têm essa criticidade, vamos dizer assim. E essa criticidade que leva elas a outros lugares, a outros espaços, a ocupar os seus espaços. Então, como você quer que a pessoa com deficiência ocupe um espaço se ela não tem os meios, ela não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, então ela não tem como ocupar. E é isso que a gente está fazendo aqui, estimular as pessoas a ocupar os seus espaços, que são delas de direito. A importância do professor saber Libras, porque assim, existe uma lei que deve ter um intérprete de Libras na sala de aula para acompanhar o aluno surdo. Não é sempre que acontece, mas enfim, é o que está na lei. Mas, vamos dizer, o intérprete, ele não é professor. Ele vai traduzir o que o professor está falando, mas tem termos muito específicos, tem coisas muito... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, que é a história. Então, Guerra Fria. Às vezes o intérprete traduz como Guerra Fria. Aí o aluno fica, é uma guerra que aconteceu num lugar frio? É uma guerra de gelo? Então, assim, tem que ter o professor, a importância do professor saber a língua de sinais.
né? E saber explicar para o aluno, porque é uma língua diferente, é uma estrutura diferente do português, né? Então, o surdo, ele se sente um estrangeiro no seu próprio sala de aula. Então, essa importância do saber Libras, também as tecnologias assistivas, né, dentro da escola, tanto para as pessoas com deficiência visual, para outras deficiências, mas assim, tecnologias até assim, existem tecnologias de baixo custo, né, que podem ser utilizadas, que o professor também deve saber utilizar. Então, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, que ajuda muito, né, na descrição de imagens, essas coisas. E o material de apoio, né, para pessoas com baixa visão, até o uso por exemplo, do tablet, para fazer as provas em fonte ampliada, né, enfim, tem essa preocupação, né, eu acho que se tiver preocupação, dá para desenrolar mesmo com tecnologias de baixo custo, né, não precisa, deveriam, né, ter tecnologias mais equipadas, mas se não tiver, tendo a vontade de fazer, a gente consegue desenrolar. Um dos objetivos do evento também foi discutir sobre o acesso cultural e a participação em eventos. Para isso, o encontro reuniu obras de diversos artistas sergipanos com deficiência, uma delas, Esther Laurita, que teve uma exposição de obras de arte durante o evento. Todas as obras expostas contavam com recursos de acessibilidade. E nós aqui também estamos tendo uma exposição, né, que se chama Olhares, que é de uma artista daqui de Sergipe, né, uma artista com baixa visão. E aí ela faz essas obras, né, aqui que são muito bonitas, e aí a gente, né, fez toda a acessibilização, né, das obras. Tem aqui a descrição, né, escrita, tem a descrição em áudio e tem em braille também para quem quiser aqui. Eu vou escanear aqui agora o QR Code para mostrar. Seja bem-vindo à exposição Olhares, de Esther Laurita. O nome desta obra é Rosé. Foi produzido no ano de 2023, utilizando a técnica tinta a óleo sobre papel aquarelado. Descrição. O quadro exibe o rosto e o busto de uma jovem serena, adornada com grandes laços vermelhos em seu longo e liso cabelo escuro. A jovem está voltada de frente para o observador. Ela é retratada em uma tela a óleo, onde delicados subtons de rosa se entrelaçam com a intensidade das cores e contrastam com as partes iluminadas de sua pele branca. Os olhos são de um tom amarelado, com pupilas escuras e estão cercados por cílios longos e bem definidos, que fazem com que o olhar profundo evoque uma mistura de tranquilidade e mistério. Uma das palestrantes do evento foi a professora Tereza Vilela. Ela é doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e professora de Educação da Escola Municipal de Ensino Fundamental. Durante sua palestra, ela apresentou sobre a importância da educação inclusiva. Educação inclusiva é a gente ter todas as crianças na escola comum, respeitando as diferenças de cada uma, né, e tendo a diferença como valor da escola. Né? As pessoas aprendem de formas diferentes, elas acessam os conteúdos de forma diferente e elas têm gostos diferentes. Então, a partir daí, não dá para a gente ter uma educação homogênea para todo mundo. A gente precisa que todo mundo esteja no mesmo espaço, mas que as diferentes formas de aprender sejam respeitadas. Além disso, a professora também destacou algumas ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar a aprendizagem. Algumas, né, são materiais adaptados, voltados a pessoas que tenham necessidades de comunicação, né, alternativas. Então, pranchas de comunicação alternativas com fotos ajudam muito, né? Também com desenhos, a gente tem sites que dá para usar gratuitamente isso. Então, essa comunicação alternativa voltadas a pessoas que ouvem, mas que não conseguem usar a fala como linguagem ou que tem bastante dificuldade também, né? Antigamente achava-se que isso dificultaria a fala. Hoje em dia a gente sabe que até melhora em vários casos, né? Também leitores de tela
presente em celulares e computadores, tablets para pessoas com deficiência visual, ampliadores de tela. Já existe no próprio Windows, eu não mostrei na palestra hoje, mas também tem, né? Ele pode ampliar, né? O próprio recurso de acessibilidade do Windows para quem tem deficiência física também pode auxiliar, por exemplo, teclas de aderência, em que a pessoa pode pressionar uma tecla com um dedo e usar o outro também para pressionar depois, ao invés de ter que pressionar junto, né? Como atalho para uma função. Tem várias coisas. A gente tem também teclado, mouse óptico, né? Que dá para utilizar a partir do olhar da pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade motora muito grande, então ela olha e pisca na letra que ela quer indicar, né? O Stephen Hopkins usava isso, né? É bastante eficiente, por exemplo. Então a gente tem vários recursos que podem facilitar e que não necessariamente precisam ser usados só por pessoas com deficiência. Por exemplo, o próprio leitor de telas, né, como eu disse ali antes, pode ser utilizado para facilitar a alfabetização de todas as crianças, né? E acho que todas as crianças deveriam ter acesso. Eu digo criança porque eu trabalhei muito tempo com crianças, mas todos os alunos deveriam ter acesso a esses recursos para experimentar e para também quebrar a barreira com relação aos recursos necessários, assim, a presença desses recursos na sala de aula, né? Durante a entrevista, a professora destacou sobre a importância de ampliar políticas públicas e de utilizar os recursos disponíveis para favorecer a acessibilidade na educação. As políticas públicas têm melhorado, elas precisam ser ampliadas, é fato, mas é muito mais importante que a gente não fique só fixado nos recursos como uma coisa impossível. Por exemplo, leitores de tela. Existem vários gratuitos que têm uma funcionalidade muito boa. Essas pranchas de comunicação alternativa dá para fazer com qualquer material, basta desenhar, né? Com um computador, uma impressora simples, você pode fazer e plastificar. Então, acho que o importante é a gente não ficar esperando grandes coisas para medida simples. A gente pode ter 5 materiais de fácil acesso, né? Um trabalho muito bom. A gente não precisa de esperar, né, uma coisa extraordinária. Aliás, como dizia Dorina Noville, né? Dorina Noville era uma mulher séria, foi professora, né? E ela dizia, se a gente for esperar estar tudo pronto para começar, a gente nunca começa. Então a gente precisa fazer com os recursos que a gente tem. Foi aquilo que eu disse, né? A gente tem que fazer o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E o que a gente pode não é pouco. Eu acho que isso que é importante. As possibilidades que se tem são muitas, né? Essa coisa do preparo é uma coisa muito comum, né? Da gente escutar esse argumento de despreparo. Você vai a uma escola, dali a 20 anos você volta na escola e todo mundo, eu não estou preparado. Os pais das crianças com deficiência também não estavam e tiveram que se preparar, né? Não existe um ponto de chegada para a gente, como professor. Desafios são diários em relação a todo e qualquer aluno. Então, é isso. A pergunta é o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, ao invés de se fixar nas impossibilidades que a gente muitas vezes imagina que existem, mas não existem. Na área cultural, também há muitas dificuldades quando o assunto é acessibilidade. Mas Amanda Oliveira desenvolveu o projeto Dancer com o objetivo de promover aulas de dança para todos. Amanda é formada em dança pela Universidade Federal de Sergipe e tem fibromialgia. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui voluntária em várias instituições, né, de pessoas com câncer, com deficiência. E aí eu sempre gostei desse trabalho, sempre fui da dança, né? Mesmo antes da formação acadêmica, eu já tinha formação em dança, então eu sempre dei aula, sempre dei oficina para esse público.
E aí eu precisava me informar, né, porque eu queria estar nesse meio. E aí quando eu entro na universidade, eu também estava sendo mãe, né, de uma criança com deficiência, que era a Jasmine Sofia, minha filha. Eu já tinha um filho, né, que é o Benjamin, mas a Jasmine, ela tinha hidranencefalia, epilepsia de difícil controle e hidrocefalia. E nesse processo da graduação, que eu descobri, né, que eu tinha passado na graduação, eu estava internada com ela. E aí, quando a gente acabou a internação, que foi para casa, foi onde eu comecei o processo da graduação e esse processo de mãe atípica, né? E nesse processo, eu estava em avaliação para ela usar cadeiras de rodas, né? De adaptar uma cadeira para ela. E aí eu fiquei imaginando, eu, um ser da dança, como é que eu ia poder dançar com ela também. Porque o meu filho, ele já gosta mais do esporte, mas também sempre me acompanhou nas minhas apresentações de teatro, nos trabalhos fora também do teatro. Mas era uma menina, eu queria assim, que tivesse um trabalho com ela. E eu falei, como seria isso? E foi dessa inquietação, depois que ela faleceu, ela nasceu em 2018 e faleceu em 2019, dentro da graduação, né, em outubro. E aí foi onde eu disse, eu acho que é isso. Eu não consegui dançar com ela na cadeira de rodas, né? Mas aí eu acho que eu preciso puxar isso. Então vai ser isso. Então foi onde eu fui conhecendo, né, várias mulheres empoderadas, né, usuárias de cadeira de rodas daqui do estado. E com a ajuda também da CIA Loucurarte, que é a CIA que eu fui também fazer pesquisa de campo, para me aprofundar e especializar também, que era a única companhia, né, aqui no estado que eu conhecia que faz esse trabalho com a dança em cadeira de rodas. E aí eu fui me especializar lá para o meu TCC. E aí nesse processo eu conheci essas mulheres e fiz esse trabalho de conclusão com elas. Mas antes também eu fiz oficinas dentro da graduação de dança sentada, né, de empoderamento. Não só para pessoas usuárias de cadeira de rodas, mas também com mobilidade reduzida, trabalhando sempre os membros superiores. Mas minha inquietação sempre era a dança em cadeira de rodas e depois seguir com a dança com pessoas com deficiência, né? Porque eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho fibromialgia, né? Tenho TDAH, e aí esse processo para mim também está sendo bem diferente, porque a Amanda Oliveira de hoje, 2024, não é a mesma de Amanda 2010, de 2015, por exemplo, né? A fibromialgia, ela mudou totalmente a minha vida como artista, como pessoa, como profissional e como mãe também. Então, assim, hoje o dançar e ser o que você quiser ser, porque é isso, dentro das nossas possibilidades, né? Eu tenho 28 anos, mas o meu corpo hoje, ele me possibilita de ser o que eu sonhava em ser, mas hoje eu sou o que eu posso ser nesse momento. Então, o dançar é isso, é a junção de pessoas, né? Porque a deficiência está lá no final. Aqui a gente tem pessoas, a gente tem amigas, mulheres, homens, atletas, artistas, professores. Amanda explica que seus alunos enfrentam dificuldades quando tentam se apresentar nos teatros e explica o que falta para promover a acessibilidade na área cultural. A gente começa pelos teatros, né? Já levei eles assim para apresentar nos festivais que acontecem aqui, que não são muitos, né? Mas são os principais, por exemplo. E a gente percebe a necessidade, por exemplo, hoje a gente é um grupo com pessoas com fibromialgia, usuário de cadeira de rodas, pessoa com deficiência física em cadeira de rodas e surdos, né? E aí a gente chega e encontra dentro desses festivais a ausência da acessibilidade para as pessoas surdas, não tem intérpretes, né? Chega lá, as rampas estão com carros estacionados, estão em más condições. Chega dentro do teatro, o elevador não funciona, né? E assim, dentro do teatro Ateneu, Tobias Barreto, por exemplo, tem também o elevador, mas é interno, então é como se a pessoa com deficiência física em cadeira de rodas, ela só pudesse ser plateia, ela não pudesse ser artista no palco. Então a forma, né, da acessibilidade para as pessoas com deficiência de transitar entre palco e plateia é difícil, não existe, né? Então ou você é artista e sobe pelos bastidores e consegue se adaptar na estrutura que o teatro oferece, ou você é só plateia.
Para a pessoa com deficiência física em cadeira de rodas, uma rampa, um corrimão, ok, um espaço, uma boa localização. Para os autistas, pessoas com acessibilidade auditiva, a gente tem um abafador, a gente tem a questão da iluminação, né, uma sala sensorial. Para a pessoa surda, a gente tem o quê? O intérprete de Libras, né? Para as pessoas com deficiência visual, a gente tem audiodescrição, a gente não só do espaço, mas do evento, do festival, daquilo que está acontecendo. Então, aqui no estado, a gente não tem nenhum aparelho de audiodescrição, por exemplo. Né? A gente chega em eventos que as pessoas com deficiência vão receber premiação, vão se apresentar e não tem nem estrutura mínima. Por exemplo, eu cheguei com a Cielo por Arte em Espaços, que era um evento voltado para acessibilidade e era escada. E era um espaço que não tinha nem, não era nem plano para a cadeira de rodas se movimentar. Mesmo com as dificuldades, o projeto segue tentando fazer a diferença na sociedade. Eu acredito que o projeto hoje, o Dancer, né, a gente está possibilitando as pessoas de encorajar, além do que elas já são encorajadas todos os dias, porque a partir que elas acordam e saem de casa para trabalhar, para estudar, né, elas já são totalmente empoderadas. Mas também é uma força a mais de dizer, vamos ocupar. Os espaços não são acessíveis, vamos fazer com que eles sejam. Como? A gente vai dançar na praça, e ali a gente sabe que não tem acessibilidade, mas a gente vai mostrar, vai gravar um vídeo e dizer aqui, ó, precisa disso. A gente vai dançar no teatro, não tem acessibilidade, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque a gente não vai deixar de estar ali por uma falta de planejamento, né? Uma forma de mostrar para a sociedade do que precisa, de fato, porque para falar que a cidade é acessível, mas na hora de fato de mostrar acessibilidade, só as pessoas com deficiência sabem. Então, quando a gente se posiciona e vai para locais que não têm acessibilidade, né, nem sempre, mas a gente, né, não prejudicando, né, não botando em risco, mas a gente indo e fazendo dar certo no lugar sem acessibilidade, a gente mostra, ó, aqui tá errado, mas a gente não vai deixar de vir até vocês consertarem. Então, é uma forma também de cobrança, né, como cidadãos e cidadãs, né, de somos artistas, somos profissionais e queremos estar em todos os lugares. Então, esses lugares precisam estar adequadamente prontos para nós. Né? A gente precisa dessa acessibilidade em todos os lugares. Durante a visita da nossa equipe, conseguimos conversar com 3 alunos do projeto Dancer: Rafael e Christian, com deficiência auditiva, e Luciene, com deficiência física. Isso não os impediu de dançar e de se envolver no ambiente artístico. A sociedade, em sua maioria, acredita que os surdos e as pessoas com deficiência são inúteis, incapazes, que não conseguem dançar. Mas aos poucos temos tido algum avanço no sentido de passarmos a sermos vistos como pessoas dotadas de capacidade. Conseguimos dançar sim. Na realidade, do que carecemos é de visibilidade, além de haver a necessidade de uma compreensão social das potencialidades que possuímos, para que assim o preconceito que sofremos cesse. Esse é um projeto muito importante. São 2 mulheres que usam cadeira de rodas e 2 surdos juntos, mostrando que somos de fato capazes de dançar. Por isso, essa apresentação artística é fundamental, porque com essa visibilidade poderá haver uma compreensão social de que somos capazes. Rafael também integra o projeto e começou a se interessar por música desde a sua adolescência. O jovem destacou que enfrenta preconceito, mas que é fundamental trabalhar a acessibilidade. Essa é uma questão que se estende desde sempre. Que eu sofro exclusão, discriminação por parte das pessoas ouvintes, nos taxam de incapazes, nos excluem, visto que não sabem Libras, né? Essas pessoas não conhecem Libras, portanto, nos taxam de estranhos, zombam de nós, infelizmente é algo que já estamos habituados por ser algo estrutural, esse preconceito. Veja, eu, enquanto sujeito surdo, desafio uma pessoa ouvinte a dançar comigo. Lanço esse desafio.
Porque somos capazes, eu sou capaz. E a partir daí os ouvintes ficam admirados com a minha capacidade e dá-se início a esse processo de inclusão na sociedade, que pouco a pouco vão aceitando nossos corpos nesses espaços, né? Visto que é muito importante trabalharmos com a acessibilidade a pessoas surdas e pessoas com deficiências em geral, porque somos capazes. O corpo surdo sente, vibra, se emociona. O corpo é arte. Outra integrante do grupo é Luciene Ferreira, que além da dança, também pratica o levantamento de peso como esporte. E eu nunca imaginei que eu ia virar um artista, né? Que começasse a dançar. E hoje eu me sinto assim, tipo, realizada por ter participado de alguns projetos e de ter conhecido a Amanda. E agora está fazendo parte dessa pesquisa dela. Eu fico feliz de mostrar, porque muitas pessoas chegam para a gente, ai, como é que você dança? A dança você dança com o coração, com a alma, você viaja, você fecha os olhos. E não é só as pernas, é o seu ser. É muito mais complexo. Outra área que precisa de atenção quando o assunto é acessibilidade é o turismo. Cristina Santos é mestre em turismo e criou uma consultoria na área desde 2017. Começo a ter esse olhar do turismo quando minha mãe me trancou dentro de casa, né? Então ela disse que eu tinha que ficar com um bicho trancada e aí eu dei o primeiro passo em relação aos estudos. Então ali foi meu horizonte, né? Abrir os olhos. Eu disse, não quero ficar dentro de casa trancada, eu preciso conhecer esse mundo, né? Aracaju é pequeno e o mundo é muito maior do que o Aracaju, então eu precisava desbravar esse mundo, né? Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver esse olhar para o turismo. Comecei a observar os obstáculos ao entrar no IFES, vamos dizer assim, a questão dos professores, o banheiro, todo o acesso na área comum da universidade. Então, foi muitos obstáculos para eu poder dizer bem assim, preciso fazer alguma coisa para mim e para o outro aluno aqui dentro. Até porque lá também tinha outros PCDs. Mas eu acredito que nenhum teve a coragem que eu tive, né? De dizer bem assim, não, eu quero uma rampa, eu preciso de beber água sozinha, eu preciso ir ao banheiro sozinha. Eu preciso dessa autonomia dentro desse espaço que é comunitário e que é para todo mundo. E o melhor de tudo, né? Existe uma lei a nosso favor das pessoas com deficiência, alunos, né? Dentro da universidade. E aí foi outro desafio lá dentro. Durante a sua trajetória, Cristina enfrentou diversas dificuldades, principalmente em relação à falta de acessibilidade nos passeios e atividades turísticas. Se eu fosse num restaurante, não tinha rampa. Se eu fosse num hotel, não tinha uma cadeira para banho. Se eu fosse num transporte, eu não era bem atendida por aquele motorista. Então, o turismo ele tem uma cadeia, né? Do transporte, do restaurante, da hospedagem. E tudo leva à acessibilidade. Tudo precisa de acessibilidade. Então, eu precisei estudar muito sobre isso. Fiz um curso preparatório no Sebrae. Depois eu fiz outros cursos pelo Ministério do Turismo e a formação de gestão de turismo. E, por fim, o mestrado em turismo. Que dentro do mestrado do turismo, eu desenvolvi esse projeto, né, do turismo acessível, que eu desenvolvo aqui na cidade de Aracaju. E você pode contar um pouquinho pra gente como que é esse projeto acessível? Então, esse projeto acessível eu trabalho com 4 elementos, né? Consultoria, atendimento, palestras, oficinas, dentro da cadeia do turismo. E aí as empresas elas me contratam para eu estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, de ainda desbravar esse pensamento tão arcaico ainda, de as pessoas estar dentro do quarto escuro. Só que as pessoas com deficiência, hoje, elas estão muito mais expostas, elas não estão mais no escondido, ela quer conhecer esses espaços. E para conhecer esses espaços, precisa se tornar acessível. Então, eu faço com que esse empresário entenda que ali não é só um PCD, ele é um cliente que vai ter o recurso financeiro de idas e voltas, vamos dizer assim, né? É um dar e um receber, tanto para o empresário como para aquele cliente que precisa conhecer esses espaços. A acessibilidade não é para a Cristina, não é para as pessoas com deficiência. A acessibilidade é para uma pessoa idosa, para uma mãe que tem um filho com um carrinho, para todo mundo. E se todo mundo tiver esse olhar, a gente não vai ter mais obstáculo. Em seu trabalho de consultoria, Cristina tenta mostrar às empresas que o turismo deve ser para todas as pessoas. Turismo não é só passeio, é uma economia.
É um recurso financeiro. É o primeiro ponto da promoção. O segundo, a liberdade que essas pessoas com deficiência têm. Porque a grande maioria não consegue fazer um mercadinho, não consegue ir a uma praia, não consegue ir a uma farmácia. Então, saber que essas pessoas podem chegar em um ambiente sem precisar de ninguém é uma promoção que não tem preço. De uma liberdade de ir e vir, que é garantida por lei, 13146/2015. Então, essa lei nos garante, mas na prática ela está bem distante disso acontecer. Então, se essa promoção, um futuro, né, for promovida, muitas pessoas vão ter essa liberdade que nós não temos ainda. Turismo só é bom quando é bom para todos. Se o empresário, a gestão pública, entender essa frase, turismo só é bom quando é bom para todos, todos vão ganhar, todas as pessoas. Na área do esporte, também há histórias interessantes de projetos que ajudam a promover a acessibilidade e a inclusão. O projeto paradesportivo da Universidade Federal de Sergipe tem se destacado em premiações. Seu coordenador é o professor do Departamento de Educação Física, Marcelo Hayashi. A universidade ela cumpre o seu papel de trabalhar com a diversidade, né? Então acho que não há lugar mais diverso aqui no estado do que não seja a universidade, né? Então a gente consegue trabalhar, né, com professores, alunos, funcionários, servidores, terceirizados e a comunidade, né, que tem a possibilidade de usufruir das dependências da universidade através dos projetos esportivos, não só do projeto para pessoas com deficiência, mas também projetos sem deficiência. Então, idosos, né, crianças, jovens. Então, hoje o Departamento de Educação Física trabalha com esses diversos segmentos e a universidade cumpre esse papel, né, de trazendo para a nossa área, né, que é da educação física, a possibilidade que o aluno da universidade possa vivenciar essa experiência de ensinar para crianças, jovens, adultos, adolescentes, com e sem deficiência. Então, acho que essa oportunidade de estar na convivência com pessoas com algum tipo de deficiência é o nosso divisor de águas aqui, da gente mudar o olhar do nosso aluno em relação à deficiência. E a gente também tem a possibilidade de ser multiprofissional. Então a gente tem a multidisciplinar, então outras áreas da universidade também estão aqui colaborando com a gente, como fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, então medicina, então todos os cursos acabam ajudando a gente a contribuir para que essa pessoa que vem aqui participar do projeto, ela tenha a possibilidade de ter um crescimento maior, não como atleta, né, mas como pessoa, né? O projeto conta com várias modalidades, como parabadminton, atletismo, natação, futebol para surdos e funciona todos os dias, de segunda a sexta, sendo aberto à comunidade. Atualmente, há mais de 30 pessoas envolvidas, entre bolsistas, voluntários e atletas. Uma das modalidades de maior destaque no projeto é o parabadminton. Em 2023, 5 atletas foram classificadas para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Os atletas trouxeram para o Brasil uma medalha de prata e uma de bronze. Uma das medalhistas foi Maria Gilda, que foi vice-campeã e terceiro lugar na dupla feminina. Ela é a aluna mais antiga do projeto. Eu falo que minha vida tem alguns divisores de água, em tempos cronológicos. E um deles é depois que eu conheço o projeto. Quando eu fui apresentada ao projeto, eu pude fazer comigo e proporcionar para outras pessoas o que um dia fizeram comigo lá em São Paulo. Então esse projeto ele me traz mais curiosidade pelo esporte, pela modalidade nova, que foi o badminton, que eu também conheci. E eu comecei a me envolver com pessoas também com deficiência, como eu fui envolvida lá. Um professor de educação física me apresenta o esporte e aqui dentro da universidade começa de novo, se repete o ciclo. Um professor de educação física que me apresentou um esporte e um projeto. E agora eu como aluna do curso de educação física. E aí eu comecei a me interessar pelos projetos de extensão, que ele falou que tinha, e esse foi o que eu abracei e que me identifiquei. E já estou há quase 10 anos, mais de 10 anos já. E eu fui a primeira para-atleta sergipana a conquistar uma medalha para a Pan-Americana, que eu estava fazendo toda a corrida paralímpica, né, e voltando do Mundial e tudo mais, foi bem interessante. Eu voltando de outras competições, e aí a classificação veio a primeira medalha, né, para uma mulher para-atleta de Sergipe, filha de Sergipe. Foi um feito inédito e foi incrível, né? Eu estava fazendo toda a corrida paralímpica, conquistar
prata na simples e bronze na dupla feminina. Então foi algo maravilhoso. É uma missão cumprida de todo um trabalho, né? E assim, cara, você imagina você entrar para a história, né? Acho que ainda não caiu a ficha até hoje, né? É legal da gente saber que tem uma medalha para Sergipe, poxa, e é minha. E é dentro de um projeto que a priori é pequeno, que as pessoas às vezes não têm tanta visibilidade, mas que tem um trabalho sério, com profissionais sérios, e aí ver que a coisa realmente funciona se tiver um trabalho sério, uma instituição que segura todo o barco, que dá toda a infraestrutura e pessoas dispostas a aprender. Então eu estive disposta a aprender, mesmo com uma certa idade, porque o esporte você sabe que tem uma idade, mas eu aos 50 anos quase, eu estou com 49 anos, vice-campeã pan-americana e a número 1 do Brasil, através de um projeto que acredita em mim, que acreditou no meu potencial, de meninos que se debruçaram para estudar, como até hoje estudam, né, a minha história, o meu quadro clínico, e que estou aí dando resultado ainda para o Brasil. A atleta também explicou a importância do esporte para a vida de todas as pessoas e da necessidade de pensar a prática esportiva para as pessoas com deficiência. O esporte ele abre caminhos para qualquer pessoa e para a pessoa com deficiência também. Então, minha vida antes e após o esporte. Após o esporte eu já estou me preparando, mas antes do esporte eu não sabia, eu era apenas uma pessoa com deficiência, mais na sociedade. Quando teve uma estrutura, como a instituição onde a gente está hoje, a Universidade Federal, oferece o espaço físico, existem profissionais hoje que estão se debruçando sobre o tema da pessoa com deficiência. Então, professores de educação física que perdem, entre aspas, o seu tempo para se debruçar sobre um tema, seja ele qual for. E esses profissionais se qualificando e com a gente perguntando, eu acho que vem aí o resultado ao longo de 11 anos. É um projeto que a priori era para ficar pouco tempo e já está há 11 anos. Por quê? Será que está dando certo? Já passaram mais de 100 pessoas com deficiência. Hoje, se a gente for analisar, tem mais de 20 atletas classificados a nível internacional no Brasil, ou internacional do projeto. A âmbito brasileiro, nós temos primeiro, segundo e terceiro, quarto, quinto lugar, tudo aqui do projeto. Ou seja, as políticas públicas, se ela vem com esse intuito de colocar profissionais capacitados, oferecer espaços acessíveis. 100% acessível não está, mas a gente consegue chegar hoje aqui. Para você ter ideia, no início do projeto, não existia nem linhas de transporte com ônibus adaptado para certos pontos da cidade. E existiam pessoas com deficiência que estavam vindo. Como a visibilidade começou a ser notória, eles começaram, hoje tem linhas de ônibus, por exemplo, 050 só tem carro adaptado. Foi através do projeto, porque estava vindo pessoas com deficiência. Então, as pessoas começam a sair e começam a chegar. O transporte público é uma política pública. Se ele tem todas as linhas adaptadas, hoje, São Cristóvão está começando a ter carros adaptados, porque tem alunos do projeto que vêm de lá da cidade, que, poxa, antes não tinha, então agora já está tendo. Então, esse olhar, o transporte público funciona muito casadinho. A instituição de ensino, não só como essa, mas outros centros públicos também, tendo o transporte público que seja acessível, tendo pessoas que pensem no esporte para pessoas com deficiência, que queiram se debruçar perguntando como que eu posso fazer com você. Então, é um conjunto. Profissionais, espaços físicos, seja ela público ou privado, de uso coletivo, mas com uma rampa, com um banheiro que possa comportar um cadeirante, que onde entra um cadeirante entra todas as outras deficiências e toda pessoa comum, né? Então, pensar nesse propósito, que uma rampa, a acessibilidade não é só para um cadeirante, é para todos. Onde passa eu com a minha cadeira, passa todo mundo. Mas nem sempre onde você passar, eu vou conseguir chegar. Além de Maria Gilda, Lucivânia dos Santos também foi para o Chile disputar a medalha. Atualmente, ela é campeã estadual na modalidade. Foi complicado para mim de início. Eu comecei na maior dificuldade com a cadeira daqui, tive que me adaptar aos materiais que aqui já tinham. E aí fui aos poucos conseguindo ter as adaptações, a dificuldade para fazer os golpes do esporte em si. Eu aprendi na raiva, porque não conseguia de jeito nenhum, não conseguia ter força para fazer a peteca e longe, passar ali da rede. Eu não tinha nada disso, então eu senti muita dificuldade. Mas assim, percebi que fazendo as atividades físicas que aqui eles ensinavam, eu fui evoluindo, foi diminuindo as dores que eu sentia, que eu acho que de certa forma era por causa do sedentarismo.
Então, isso foi me ajudando bastante. Até que eu participei da primeira competição, que já foi um nacional, e aí vi outras pessoas com deficiência participando, e eu vi que era possível sim eu conseguir, tanto é que na primeira competição eu já consegui medalha de ouro na minha categoria, consegui 3 medalhas na verdade, e uma como atleta fair play, que fez o jogo limpo, então aquilo ali foi o maior impulso para mim a continuar no esporte. Então só fui melhorando cada vez mais e hoje em dia estou aí, já tem acho que uns 9 anos que estou aqui no projeto e só está trazendo benefícios. Eu sempre quis participar de um Parapan, mas não imaginava que seria naquele momento tão tenso para mim, sabe? Aí foi maravilhoso a minha participação lá. Fiquei em 4º lugar, passei pertinho da medalha, mas infelizmente não consegui trazer. Mas eu vou fazer o possível para que no próximo eu consiga estar e trazer a medalha. Uma das atletas mais novas no projeto é Brenda Dias. Há 3 anos, ela sofreu um acidente de moto e perdeu o movimento da mão esquerda. Meu namorado me chamou para aqui porque eu estava meio que triste em casa, não fazia nada. E aí ele me chamou para poder jogar, conhecer o badminton, brincar. E aí o professor, que foi o Marcelo Ayashi, ele chegou para mim e falou que existia um projeto aqui na UFES para pessoas com deficiências e que o badminton era uma modalidade paralímpica e eu poderia jogar sendo para-atleta. E aí eu cheguei e disse que sim, joguei, participei de alguns campeonatos nacionais e participei também de campeonatos internacionais. Sendo ele que foi minha segunda competição, estando aqui no projeto, eu fui medalhista no Peru, na dupla, ganhei medalha de bronze e também participei da maior competição entre as Américas, que foi o Parapan-Americano, em Santiago de 2023. Cheguei à semifinal, só que a gente teve que ir para a disputa de 3º lugar e acabei ficando em 4º lugar nessa competição. O badminton basicamente mudou a minha vida, né? O esporte e principalmente o projeto, por apoiar pessoas assim e ver que, tipo, não é porque a pessoa tem uma deficiência que vai se entregar à vida, não. Você tem que buscar, porque você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. É fundamental lembrar que a falta de acessibilidade não é apenas um obstáculo físico, mas também uma barreira para a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade. O caminho para a inclusão passa pela escuta atenta, pela construção de soluções colaborativas e pela transformação e o compromisso coletivo de governos, empresas e cidadãos.